Bem, o texto que eu quero meditar com você hoje está lá em Mateus capítulo 13, verso de número 58, que diz assim: e não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quero te levar à seguinte reflexão: o que tem impedido você de viver muitos milagres? O que tem impedido você de viver milagres extraordinários na sua vida? Esse texto aqui está muito implícito, dizendo que o que impediu aquelas pessoas de viverem milagres na vida delas foi a incredulidade. Bem, eu quero tirar aqui algumas lições desse versículo junto com vocês. A primeira dessas lições que eu quero aplicar aqui para o nosso coração é o desejo de Deus, ou o desejo de Jesus. O texto vai dizer que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Mas ao contrário disso, ele quer fazer muitos milagres. Porque o desejo de Jesus inicial é fazer muitos milagres, mas ele não pôde fazer porque ele foi impedido por causa da incredulidade daquelas pessoas. Jesus desejava e deseja fazer muitos milagres na nossa vida, em todo momento. A palavra diz que pensamentos dele ao nosso respeito é pensamentos de paz e não de mal, ou seja, o pensamento de Cristo é elevado a qualquer outro pensamento ao nosso próprio respeito. Então, ele nunca teve intenção ruins ao nosso respeito. Sempre as intenções de Deus ao nosso favor são intenções boas. Então, por exemplo, veja quantas coisas ele pensa e planeja ao nosso respeito. A primeira delas está lá em Efésios 1:4. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, o Senhor já tinha escolhido você. Segundo texto, está lá em 1 Timóteo 4:4. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz na sua vida é bom. Tudo que ele faz na sua vida é prazeroso. O terceiro texto está em Jeremias 29:11, que diz que ele deseja o nosso bem. Sei eu que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Outra coisa, Isaías 55, do 1 ao 13, diz assim: e ele projeta algo bem maior para você. Os planos de Deus são superiores aos seus planos, vai muito mais além do que os seus próprios planos. Quantas vezes você colocou no papel uma coisa, pensou algo, e Deus fez muito mais além daquilo que você pediu. Então você começou aí a prestar atenção, você começou a observar aí quanto Deus se preocupa com você, o quanto Deus está preocupado em fazer o melhor para a sua vida. Então a vontade de Jesus é fazer muitos milagres na sua trajetória de vida e na sua vida. Segundo aprendizado que a gente tem aqui nesse texto é os nossos impedimentos. Se a vontade de Jesus era realizar muitos milagres, por que ele não realizou? Porque houve impedimento. Qual foi o impedimento naquela ocasião? A incredulidade. O texto vai dizer que por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. A pergunta que eu te faço é: quais são os impedimentos que estão na sua vida? Quais são as pedras que estão aí impedindo Lázaro de sair? Quais são os bloqueios que você mesmo criou, que você mesmo colocou, que está impedindo você de receber a bênção de Deus sobre a sua vida? Está impedindo Jesus acessar o seu coração, acessar a sua vida. Imagina quanta coisa Jesus quer fazer na sua história, imagina quanta coisa Jesus quer fazer na sua vida, mas existe algo que atrasa essa realidade. O que será que está atrasando essa realidade na sua vida? Como eu disse nesse texto aqui, o texto vai falar que era a incredulidade daquelas pessoas. O que é incredulidade, gente? Incredulidade é falta de fé. Incredulidade é a fé desaparecer do seu coração, é a fé sumir do seu coração, ao ponto de você olhar para as coisas de Deus e você não tem capacidade mais nenhuma de crer e de acreditar naquilo que está diante dos seus olhos. Jesus está dizendo que eu e você não podemos passar por momentos de conflitos. Pelo contrário, a gente vai ter momentos de conflito, sim. A gente vai ter momentos de dúvida, sim. Se a Bíblia me aponta e me mostra um homem como Elias, que foi um homem de Deus, que teve tantas experiências extraordinárias, mas que um dia deitou debaixo de uma árvore e pediu a morte, imagina nós. Imagina nós. Nós não estamos longe de conflitos, mas nós não podemos nos sucumbir, nos permitir que os conflitos nos consumam. Nós temos que entender que nós somos o povo que caminha pela fé e não por vista. Então comece a se levantar das cinzas da incredulidade hoje e vá para os montes da fé. Olhe para o alvo. Esqueça, como disse o apóstolo Paulo, das coisas que para trás estão ficando e prossiga
por alvo. Nós somos o povo e nós temos um alvo. Deus te chama para viver o extraordinário, o sobrenatural, o inigualável. Acima de tudo, Ele te chama para viver a salvação e ser salvo em Cristo Jesus. O homem que é incrédulo, ele não consegue obter a salvação, porque lhe falta fé. Agora, quem crê, quem confia, ele acredita, ele já está salvo. Ele já está salvo. Então, eu concluo dizendo que nessa história da sua vida, Jesus quer deixar o texto escrito da seguinte forma: e fez ali muitos milagres por causa da fé que eles tinham. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando os seus familiares, seus filhos, seus netos, as pessoas pegaram a sua história, que eles vão olhar para a sua história, encontrarem nela fé e não incredulidade, encontrarem nela esperança e não desesperança, encontrarem nela algo que os motiva a poder continuar caminhando, não algo que os para. Se a sua vida não for tomada pela incredulidade, ela será uma vida de muitos milagres. Creia nisso e que Deus te abençoe.